Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito por primeiro o vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos, podendo ou não ceder a parte. Senhor presidente, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu vou começar, nós acabamos de parabenizar a Polícia Militar, através do documento de moção do vereador Rodrigues. Eu quero aproveitar também para parabenizar a nossa GCM, que completou nesta semana passada 27 anos de trabalhos ao município. Então, peço aos GCMs presentes que levem o nosso abraço a toda a corporação. 27 anos de trabalho, com todas as dificuldades que essa casa tem acompanhado. Não é fácil, nosso município tem muitos problemas e a GCM está sempre aí disposta a ajudar, sempre presente aqui na Câmara, dando o suporte que a Câmara precisa e que o município precisa nos eventos e tudo mais. A Guarda Civil Municipal tem os seus serviços previamente já definidos por lei, né? E a gente vê que, volta e meia, a Guarda Civil Municipal está atendendo, inclusive, a partos, a todo tipo de situação, né? Então, a gente vê que é realmente um trabalho que tem que ser lembrado por esta casa, parabenizado, e a gente espera que cada vez mais o Guarda Civil Municipal seja valorizado e respeitado pela sociedade e pelo poder público. Falar também que eu fiz um requerimento, decidi não discutir o requerimento por causa do nosso tempo regimental, que é de 2 horas, e eu queria ver hoje isso cumprido, né? Mas eu fiz um requerimento que eu considero muito importante no nosso município, que é a questão do corte de eucaliptos. Fui procurado por um cidadão do Reneville, ele trouxe fotos mostrando como era antes e como é que está lá a vista dos chalés para a cidade. Ele falou: vereador, antes eu não via nem as luzes do Jardim Cruzeiro. E agora eu estou vendo uma empresa lá cortando e retirando esses eucaliptos. E aí ele me faz uma pergunta: o eucalipto está em área pública ou privada? Então eu fiz um requerimento, porque nós temos um histórico nesse município de ex-prefeitos roubando eucalipto. Eu me lembro de estar dando aula na escola Lelizito, ouvindo as máquinas, motosserras, cortando eucaliptos centenários do bosque de eucaliptos lá de trás da escola. E era sempre aquela situação, eu ligava para a vereadora Deia, ela ligava para a GCM, ligava para os policiais irem dar suporte, e quase sempre era algo ilegal, extração ilegal de madeira, roubo de madeira no nosso município. Se chegou a tal descaramento de tentar tirar eucaliptos também centenários do horto florestal. E foi aí que esta Câmara aqui, em 2009, se movimentou e não deixou que isso acontecesse, porque ia acontecer. Podem ver a faixa entre a Prefeitura e o CDHU. A área pública não tem prestação de contas de onde foram parar aquelas madeiras. Hoje em dia, os senhores saibam que o eucalipto é uma madeira, né, que está sendo muito usada e é cara. Então, o município que está no seu hino oficial, né, um entorno de eucaliptos que foi plantado ainda na época da ferrovia e tudo mais, foi sendo, né, está desaparecendo cada vez mais. Nós aprovamos aqui uma lei em nome do crescimento econômico, de que as áreas que foram doadas para empresas pudessem se remover o eucalipto. A gente entende que são áreas públicas doadas para empresas que vão gerar empregos, então, em nome disso,
a gente aprovou essa lei, onde essa empresa, então, vai cortar esse eucalipto e vai doar para o município. Portanto, a gente vai aguardar para descobrir se os eucaliptos que estão cortando lá, do entorno do Reneville, é de área pública ou privada. Se for de área pública, nós já temos elementos para denunciar ao Ministério Público roubo de madeira. Temos tudo, placa de caminhão, né, fotos diversas, porque não é possível que isso esteja acontecendo novamente. Eu quero não acreditar que seja área pública. Vamos aguardar a resposta do requerimento. Estive na quinta-feira no Instituto Federal, num sarau organizado pelos alunos do Instituto Federal, em defesa da manutenção de Paulo Freire como símbolo e como educador mor do nosso país. Há hoje uma clara intenção do governo federal em desfazer. Isto é um absurdo, né? Já tenho falado aqui, os governos que entram e querem desfazer o que o outro fez. Tem que pensar no futuro, tem que ver o que pode ser feito para melhorar a educação. E não é tirando Paulo Freire de patrono da educação brasileira que vai resolver os problemas da educação. Então, estive lá, muito bom o sarau, as falas dos alunos, porque foi organizado por alunos, com poesia, com música, a fala dos alunos. E fiquei triste de não ver nenhum professor da escola Paulo Freire de Mairinque. Os professores da escola Paulo Freire, os diretores, enfim, deviam estar lá, nesta luta, porque nós temos o orgulho de ter uma escola Educador Paulo Freire no nosso município. E nós não vamos negar a contribuição essencial que Paulo Freire fez para a educação brasileira. Em benefício dos menos favorecidos, dos analfabetos desse país, ele foi um homem que pensou na população desprovida de recursos e alertou o governo brasileiro: tem que se fazer algo por essa população. E quanta gente aqui em Mairinque não estudou no supletivo? O supletivo nada mais é do que uma luta de Paulo Freire para alfabetizar os adultos dessa pátria que não eram alfabetizados. E ser alfabetizado é o mínimo para se ter dignidade e cidadania. Vou fazer um requerimento questionando, vereador Túlio, por que é que o prefeito Peixinho não colocou em prática uma emenda que colocamos no PPA e no orçamento de implantação de coleta seletiva. Os números que a gente tem visto, né? Eu estava vendo hoje uma matéria do jornal sobre os resíduos sólidos de São Paulo. 20 mil toneladas por dia. E a gente sabe que dessas 20 mil toneladas, muita coisa é reciclável. Então, Mairinque, em resposta ao seu requerimento, o prefeito, então, informou algumas coisas, né? Como, por exemplo, produzimos 1.000 toneladas por mês, enquanto São Paulo produz 20 mil toneladas por dia. Mas o fato é que nós temos aí 5 milhões para ser gastos com coleta e destinação de resíduos sólidos, e que se fosse implantado, eu coloquei 2 milhões em 4 anos no PPA. 2 milhões em 4 anos, sendo 500 mil por ano. Se o prefeito fizesse uma implantação desse sistema de coleta seletiva, ele ia economizar nessas 1.000 toneladas, com certeza. Porque na minha casa nós fazemos a separação, moramos eu e minha mãe, nós fazemos a separação, eu levo para a dona Geni do Reneville toda semana. E aí a gente vê a diferença que faz. Vai o mínimo para a rua. Enquanto a gente passa observando, às vezes, as pessoas colocando muita coisa que é reciclável na rua. Pois não, vereador? Obrigado pela parte.
Obrigado por abordar essa resposta desse requerimento de nossa autoria, mas a reciclagem, realmente, o processo seletivo, é extremamente importante, não só em termos de economia para o município, como para o meio ambiente, e, acima de tudo, se houver esse processo no município, desde que haja um estudo, claro, a gente pede sempre isso ao Executivo, Vossa Excelência é um batalhador nessa área, além disso tudo, ainda gera renda e gera empregos, que é fundamental. Obrigado, vereador. Então, a gente espera que o prefeito justifique o porquê que ele prefere pagar 5 milhões e 500 por ano do que investir 500 mil por ano e implantar um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos que pode ser reciclável. Então, a gente espera que ele tenha uma justificativa muito boa, porque já se passaram 2 anos de governo e eu não vi nenhuma intenção do governo Pechinho em implantar. Eu já disse isso aqui e sei disso. A população está pronta para contribuir, para separar o lixo reciclável e, então, reduzir essas 1.000 toneladas mês. E o município de Mairinque pagar muito menos por ano em destinação do lixo e, é claro, gerar renda ainda. Lembrar que hoje é um dia muito importante na história brasileira, que foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. E, passado tanto tempo, a gente vê ainda que tem gente questionando, tem gente promovendo a intolerância racial, tem gente usando as redes sociais para promover a desigualdade quando a gente fala através do preconceito. Então, este vereador é um batalhador nesta questão da igualdade social como meio de promoção da população negra nesse país. Eu já fiz aqui eventos falando sobre isso. Nós temos 54% da população brasileira negra. E quando você vai numa universidade, não é esse o percentual. Quando você vem nessa Câmara de Vereadores, não é este o percentual. Então, não há como negar, existe preconceito neste país. E a gente precisa mudar essa realidade. Então, está de parabéns nesse dia, que não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão sobre realmente o negro tem a liberdade. É uma questão que tem que ser sempre pensada. Será que ele realmente está livre neste país? Será que ele realmente tem todos a política pública voltada para combater essa desigualdade? E falando nisso, eu fico muito feliz quando eu vi também aqui na resposta de requerimento um aumento do transporte de pacientes, porque neste aumento está um veículo van enviado ao município pela deputada Alessi Brandão. Quero novamente aqui agradecer à deputada Alessi Brandão por ter enviado, a pedido deste vereador, esta emenda parlamentar, que foi possível comprar uma van de transporte de pacientes, e hoje a gente vê isto sendo colocado numa resposta de requerimento de que houve um aumento de 700 e poucos atendimentos para 1.205 em janeiro, 1.242 em fevereiro e 1.330 em março. O político fazendo o que ele tem que fazer, que é o trabalho da questão orçamentária, porque uma vez colocado no orçamento, cabe aos executivos cumprir. Então, como a deputada Alessi Brandão colocou uma emenda parlamentar que possibilitou a compra de uma van que hoje está atendendo os munícipes mairinquenses, eu espero que a nossa emenda, a emenda que eu fiz no PPA e na LOA, que possa um dia aí atender os munícipes e a gente ter o serviço de seletiva
de lixo reciclável no município. A gente espera muito. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.